Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Teve uma sugestão. Eu confesso que eu não fiz muita elaboração não sobre esse conteúdo, mas eu quero gravar pelo menos essa parte que eu pensei. Foi uma sugestão de uma amiga e ela então colocou algo bacana que eu achei pelo menos interessante a gente pensar, né? E ele está ligado a relacionamento familiar, na verdade, a relação com nossos filhos. Porque nós estamos vivendo agora em 2020, uma época atípica, uma época de pandemia, e nós criamos os nossos filhos, e é normal a gente criar, na perspectiva de que tudo vai ficar bem. Só que quando a gente olha as notícias, elas são alarmantes. O futuro, ele se tornou algo totalmente incerto, imprevisível. A gente não consegue imaginar como será o amanhã, né? Como diz a música da Simone, responda quem souber, né? O que irá de acontecer. E quando a gente pensa nos filhos, então, foi uma quebra de um processo que já vinha acontecendo. É uma geração bem diferente, é uma geração, inclusive, que usufrui de algumas facilidades devido à tecnologia, o que eu acho fantástico isso aí. Mas, ao mesmo tempo, é uma geração, e isso muito está relacionado aos pais, um pouco fragilizada. Por quê? Se você tem entre 30 anos, 45, talvez você seja uma geração de vínculos de gerações. Então, é possível que você tenha tido uma educação rígida dos seus pais, e aí eu fico ouvindo alguns saudosistas, né? Eu não gosto desse saudosismo. Na minha época era assim, e aí fala essa geração é muito mimimi. Mas os nossos pais nos criaram dentro de uma estrutura, né, um pouco rígida, e a gente agora tem filhos que têm uma outra percepção, que essa criação que tivemos não é uma roupa que serve a eles, né, serve neles. Então a gente fica meio que perdido, né, fica meio que estranho tudo isso, né. Provavelmente seus pais ainda eram daqueles que diziam que casamento é para sempre, submetiam às vezes até uma relação não muito boa. E você já é a geração que, por exemplo, não deu certo, separa, e os seus filhos talvez estão numa geração que nem querem muito pensar sobre relacionamento e fica esse conflito em você. Eu acho que isso foi gerando um comportamento em alguns pais de excessiva proteção. E é evidente que a gente faz o que pode fazer. Isso não é uma crítica a nenhum pai, é apenas algum pensamento que eu tive. Então, quando chega uma pandemia nesse nível, nessa magnitude, ela veio para arrebentar tudo que é certeza, né? Tudo que é convicção, tudo que a gente carregava como certo, ideal. E os filhos, eles estão no processo e não há como protegê-los. Então não dá mais para a gente dizer para um filho que minimamente ali já tem algum nível de percepção que as coisas estão boas. A gente pode dizer que tudo ficará bem, até para confortá-los, mas eles percebem que algumas questões foram comprometidas. Aí a relação com o futuro, ela já é cheia de incertezas, e então o que sobra é hoje. E talvez, se a gente é saudosista, o que talvez é importante a gente resgatar são processos que não tivemos, muitos não tiveram, que é estar perto, a relação com o filho mais próxima, a ensinar a respeito da simplicidade, a olhar o dia de hoje. Mas dificilmente a gente faz isso. A gente prefere
fazia exatamente aquilo que a gente criticava. Dizia, olha, os filhos ficam demais no celular, demais no computador. E talvez a gente tenha terceirizado em casa exatamente isso, deixando-os assim à vontade, porque nós também estamos mal. Então eu acredito que uma das maneiras de nós lidarmos com esse tempo presente, esse lugar que se apresenta dessa forma, é de conversar bastante, dialogar, de inclusive se colocar como alguém que está sendo afetado. Não querer dizer que há um distanciamento emocional de sensações com relação ao momento, mas que você, eu, como pai, a gente também está passando por um processo difícil. E que isso é uma boa oportunidade de estar junto, de compartilhar sensações, de experimentar um novo, de remodelar, inclusive de perceber as sensações presentes, o que nós podemos então pensar sobre nós mesmos nesse processo, de tocar, ficar mais próximos da família, de realmente a gente estabelecer um contato familiar mais íntimo, né? Ou então perceber que a gente não tem isso, perceber que a gente não construiu isso ainda como família, e buscar mecanismos para construir isso. No fundo, o que os filhos querem é a presença. Eles querem sentir que os pais estão próximos. Isso traz uma segurança neles. Isso, às vezes, você pode estar distante fisicamente de um filho, mas um filho tem uma memória de que meu pai está presente. Quando eu precisar, ele estará aqui, sempre para me acolher, sempre para me ajudar. Então, talvez é o momento de pensar nos mecanismos familiares, de como nós estamos lidando com os filhos. Ensinar princípios que são para sempre, sobre amor, a fé, compaixão. Tudo isso é possível nessa quarentena. E aí o futuro vai se desenhar, né? Como sempre, o futuro se desenha depois. Então, nós podemos estabelecer esse presente dentro dessa nova perspectiva. Permitir-se ser diferente hoje, com mais calma, com mais tranquilidade. Bom, é isso. Como eu disse, não tinha pensamentos tão profundos sobre esse tema, mas eu quis gravar esse vídeo aqui e provocar um pouco algumas reflexões, tá bom? Obrigado por ficar até aqui. Se inscreva no canal, dá um like, compartilhe se você achar interessante. Na descrição estarão o endereço das minhas redes sociais, também o número do meu WhatsApp, caso você queira bater um papo sobre esse tema ou algum outro. E é isso. Obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.